Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 284º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas. Jeremias, capítulos 35 e 36, livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 13, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 26. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 35 e 36. O exemplo dos recabitas. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor a uma das câmaras e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara dos Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas. E lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar. Não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo:
Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. E à casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês. Guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. O rolo de Jeremias é lido no templo. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias: pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias, até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Leia também diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado, e na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém e a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Então, diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. O rolo é lido diante das autoridades. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor que estavam naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todas as autoridades estavam ali assentadas. O escrivão Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que tinha ouvido, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: por favor, sente-se e leia esse rolo para nós. E Baruque o leu diante deles.
Quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizadas e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas estas palavras, e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. O rei lança o rolo no fogo. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do Palácio Real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. Jeudi pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos, que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Baruque escreve outro rolo. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente viria o rei da Babilônia, destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Este evento, de fato, acontecera 10 anos antes, durante o reinado de Jeoaquim, 609 a 597 a.C. Jeremias provavelmente colocou o registro neste momento do livro por causa do contraste. O povo de Judá havia desonrado o Senhor pela desobediência à lei, enquanto os recabitas honraram seu pai pela obediência à sua ordem. Compreendendo o versículo 2, os recabitas, descendentes de Jonadab, filho de Recabe, eram um clã de nômades leais ao seu antecessor, Jonadab, conforme 2 de Reis, capítulo 10, versículos 15 a 23. O patriarca ordenara que eles não vivessem em casas, não tivessem fazendas ou vinhas e não bebessem vinho.
Eles tinham parentesco com o sogro de Moisés, conforme Juízes 1, versículo 16, 1 de Crônicas 2, versículo 55, e por 250 anos compuseram um pequeno clã separatista na nação. Por causa da invasão babilônica, os recabitas haviam abandonado suas tendas e se mudado para Jerusalém. Exposição bíblica dos versículos 3 a 11. Este foi mais um sermão vigoroso, uma nova oportunidade que Jeremias teve de dizer aos líderes de Judá como eles haviam sido infiéis à aliança de Deus. Era permitido aos judeus beber vinho, desde que não ficassem embriagados, mas os recabitas não deveriam ingerir bebida alcoólica devido ao seu compromisso abstêmio. O Senhor não recomendou esses homens por causa de seus padrões pessoais, mas por causa da fidelidade à ordenança de seu Pai. Compreendendo o versículo 14, a mensagem à nação era clara. Se a ordenança de um simples homem, Jonadab, foi respeitada e obedecida por sua família durante 2 séculos, por que o povo de Israel e de Judá não obedecia à vontade do Deus Todo-Poderoso, que os profetas proclamaram tantas vezes? Se uma tradição familiar era preservada com tanta dedicação, por que a lei do Senhor era tratada com tanto desrespeito? Obedecer às palavras de Jonadab tinha apenas um significado limitado e temporal, mas obedecer à palavra de Deus tinha consequências eternas. Compreendendo o versículo 19, frequentemente o povo de Deus era envergonhado pela devoção e pela disciplina de pessoas que nem ao menos conheciam o Senhor, mas eram intensamente leais à família, à religião ou a ambições pessoais. Mesmo gente que não quer nenhum relacionamento com a palavra de Deus pode ser leal a tradições humanas. Se os cristãos introduzissem em sua caminhada espiritual o tipo de disciplina que um atleta utiliza para a prática de seu esporte, então a igreja estaria pulsando com sua vida reavivada. No capítulo 36, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4 e 17 a 18. Jeremias havia ministrado como profeta por 23 anos e agora Deus lhe ordenara que escreva suas mensagens em um rolo para que permanecessem e pudessem ser lidas por outros. Notemos que as mensagens de Jeremias tratam de Israel, de Judá e de todas as outras nações. Quando escreveu o segundo rolo, ele acrescentou outro material, conforme capítulo 36, versículo 32. Os primeiros 45 capítulos do livro de Jeremias focam principalmente Israel e Judá, ao passo que os capítulos 46 a 51 tratam das outras nações no Oriente Médio. Os teólogos chamam de inspiração o processo que Deus usa para dar sua palavra. O trabalho miraculoso do Espírito Santo por meio de um escritor humano, de modo que o que está escrito seja a divina palavra que Deus quer registrar, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 a 21. Inspiração não é algo tipo de ditado dos céus, como se o Senhor ignorasse completamente o escritor e apenas usasse suas mãos. Os autores dos livros da Bíblia possuíam o próprio estilo e vocabulário característicos. Sem anunciar sua individualidade, Deus guiou Jeremias na escolha das palavras. O profeta falou as mesmas palavras a Baruque, seu auxiliar, e este as escreveu no rolo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 26. Mais uma vez, Deus usou instrumentos para proclamar sua palavra ao povo. E como ouvirão se não houver quem pregue? Conforme Romanos 10, versículo 14. Como não tinha permissão para ir ao templo, Jeremias enviou Baruque em seu lugar. Ele esperou por um dia em que houveria grande multidão no templo. Alguns tempos depois,
Quando foi proclamado um jejum, provavelmente em razão da ameaça babilônica, Baruque se aproveitou disso. Compreendendo o versículo 10, o rolo de Jeremias foi lido publicamente 3 vezes, e a primeira foi para o povo no templo. A Bíblia não diz que a multidão tenha respondido de um modo especial, porém, o homem, Micaias, ficou preocupado com o que ouvira. Versículo 11. Ele era neto de Safã, o homem que lera para o rei Josias o recém-descoberto livro da lei. Portanto, não é de admirar que tivesse interesse na palavra de Deus. Compreendendo o versículo 16, Micaias contou aos príncipes sobre o livro, e eles pediram para ouvi-lo. Assim, Baruque o leu para eles, conforme versículo 15, junto com Micaias. Os oficiais ficaram alarmados quando ouviram a palavra, pois souberam que a nação estava em grande perigo. Eles esconderam o rolo, disseram para Baruque e Jeremias se ocultarem, e em seguida foram informar ao rei de que ele precisava ouvir o que o profeta havia escrito. Exposição bíblica dos versículos 21 a 26. A terceira leitura do rolo aconteceu diante do rei. Ele foi lido por Jeudi, que deve ter sido um dos escribas. O rei usou a palavra de Deus como combustível para o fogo. Apesar dos protestos de 3 de seus oficiais, o rei continuou cortando e queimando o rolo até que fosse completamente destruído. Os conselheiros reais, que também ouviram a leitura do rolo, não demonstraram medo e, assim, encorajaram Jeoaquim em sua ação perversa. Ao longo dos séculos, os inimigos de Deus têm tentado destruir sua palavra, mas todos sempre falharam. Eles esquecem do que Jesus disse sobre a palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, versículo 35. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, ponto B e versículo 25. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 36, trago a exposição bíblica dos versículos 27 a 32. O que esta passagem salienta é que Deus preserva a sua palavra. Qualquer rei que pensa silenciar o Senhor com faca e fogo tem um conceito muito elevado sobre si mesmo e uma ideia totalmente equivocada acerca de Deus. O Senhor disse para Jeremias simplesmente escrever outro rolo, ao qual ele adicionou o material, incluindo um julgamento especial com respeito ao rei Jeoaquim. O mesmo Deus que dá a palavra tem o poder para protegê-la e preservá-la. O rei tentara destruir a palavra, mas foi a palavra que o destruiu. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Amós, capítulo 4, versículos 4 a 13. A cegueira espiritual de Israel. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios, e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades, e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra, não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas.
as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém. Compreendendo o livro do profeta Amós, capítulo 4, dos versículos 4 a 13, trago a compreensão do versículo 4. Aparentemente, Israel estava vivendo um avivamento religioso, multidões aglomeravam-se nos altares e santuários, conforme capítulo 5, versículo 5, trazendo seus sacrifícios e dízimos, conforme capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículos 21 a 22, e até entoando cântico de louvor ao Senhor. Referência capítulo 5, versículo 23, capítulo 6, versículo 5, capítulo 8, versículo 3 e 10. Elas ofereciam sacrifícios com mais frequência do que a lei exigia, como se quisessem provar quanto eram espirituais. Contudo, suas ofertas e seus cânticos não impressionavam o Senhor, pois Ele via o que estava no coração delas, e o pecado no coração fazia com que seus sacrifícios fossem inaceitáveis. O povo de Israel gostava de ir às reuniões religiosas, mas não amava o Deus que dizia adorar. Fazer uma peregrinação a Betel ou Gilgal era comum naqueles dias, e todos queriam acompanhar a multidão, mas a experiência não incluía confissão de pecados nem quebrantamento na presença do Senhor. Era apenas um evento religioso que fazia os participantes se sentirem bem. Todo o sistema era corrupto, as pessoas estavam pecando e pensavam que estavam servindo a Deus. Nada diferente nos dias atuais. Exposição bíblica dos versículos 6 a 13. Considere algumas das disciplinas que Deus enviou a Israel para trazer seu povo de volta para Ele: fome, seca, destruição de colheitas, doença, derrota na guerra, catástrofe e o juízo final. Que paralelos você consegue ver com a sua experiência? Reflita. Compreendendo o versículo 6, a aliança de Deus com o povo de Israel claramente afirmava que Deus iria abençoá-los se eles obedecessem à sua lei, mas que haveria disciplina em caso de desobediência, conforme Deuteronômio capítulo 27 ao capítulo 29. Deus colocou diante deles a vida e a morte, a bênção e a maldição, e insistiu para que escolhessem a vida, conforme Deuteronômio 30, versículos 19 a 20. Infelizmente, ele muitas vezes desprezou seu amor, rejeitou suas advertências e optou pela morte. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Amós, capítulo 4, dos versículos 4 a 13. Versículo 13. Amós encerrou sua segunda mensagem com uma doxologia de louvor ao Senhor, conforme capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículos 8 a 9, capítulo 9, versículos 5 a 6. Para louvar a Deus diante da iminente calamidade, o servo do Senhor deve ser uma pessoa de muita fé, conforme Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19. Nessa doxologia, Amós faz-nos lembrar de que o nosso Deus é o Criador que pode fazer qualquer coisa, incluindo criar a terra do nada. Ele pode transformar o amanhecer em trevas, ele pode passar por cima dos montes, e ninguém é capaz de impedi-lo de cumprir seus propósitos. Ele também é o Deus onisciente que sabe o que está pensando. Portanto, não podemos esconder nada dele, conforme Salmos 139, versículos 1 a 6. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus
dos exércitos, do céu e da terra. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 a 26. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A cura de um paralítico em Cafarnaum. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus.
Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 a 26, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 11. É possível que, pelo menos, os 7 últimos discípulos fossem pescadores, conforme João 21, versículos 1 a 3. Na verdade, o ofício da pesca confere ao homem qualidades para que seja bem-sucedido em servir ao Senhor. É preciso coragem, paciência e determinação para o trabalho no mar, e também uma boa dose de fé. Pescadores profissionais que usam redes que necessitam ser puxadas por muitos braços precisam estar dispostos a trabalhar juntos, ajudando uns aos outros. Eles precisam desenvolver as habilidades necessárias para o trabalho ser feito com rapidez e eficiência. É a exposição bíblica dos versículos 4 a 11. Pedro deve ter se surpreendido quando Jesus assumiu o comando do barco e de sua tripulação. Afinal, aquele homem era um carpinteiro por profissão, conforme Marcos 6, versículo 3. E o que um carpinteiro sabe sobre pescaria? Vamos lá. Era sabido por todos o fato de que o mar da Galiléia, os peixes eram pegos durante a noite, no raso, e não à luz do dia, em águas profundas. O que Jesus pediu que Pedro fizesse ia contra todo o seu treinamento e toda a sua experiência, mas o veterano pescador obedeceu. A chave foi sua fé na palavra de Deus. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Conforme Lucas 5, versículo 5. Compreendendo o versículo 5, a palavra traduzida por mestre é usada exclusivamente por Lucas e tem uma variedade de significados, todos relativos à autoridade. Ela pode ser empregada em referência a um comandante-chefe, um magistrado, um governador de uma cidade e um diretor de faculdade. Pedro estava disposto a se submeter à autoridade de Jesus, mesmo sem entender tudo o que o Senhor estava fazendo. E, lembremos-nos, uma grande multidão estava assistindo da praia. O modo como as pessoas reagem ao sucesso é um indicador de seu verdadeiro caráter, em vez de ficarem com o valioso produto daquela pescaria apenas para si mesmo. Pedro e André chamaram seus companheiros para dividirem os peixes capturados. Não somos reservatórios, mas canais de bênçãos, para compartilhar com outros o que Deus tem graciosamente nos dado. É a exposição bíblica dos versículos 12 a 16. Aqui estava um homem que precisava ser mudado, pois era leproso. Entre os judeus, várias doenças de pele eram classificadas como lepra, incluindo a hanseníase de hoje. Apesar dos avanços da medicina moderna, estima-se que 10 milhões de pessoas no mundo sofram com essa enfermidade. Uma forma de lepra ataca os nervos, de modo que a vítima não sente dor na região afetada. Infecções facilmente se instalam e isso leva a uma degeneração dos tecidos. Os membros começam a se deformar e, por fim, são perdidos. Compreendendo o versículo 12, como o pecado, a lepra fica mais profunda do que a pele. Levítico 13, versículo 3, e não pode ser tratada com simples medidas superficiais. Leia em Jeremias 6, versículo 14, para uma melhor compreensão. Também a semelhança do pecado, a lepra se espalha, conforme Levítico 13, versículo 7 e 8, e, ao se espalhar, contamina, conforme versículos 44 e 45. Por causa de sua contaminação, uma pessoa leprosa devia ficar isolada, fora do arraial, conforme versículo 46. Da mesma forma, os pecadores perdidos um dia serão isolados no inferno. Pessoas com lepra eram vistas como mortas, conforme Números 12, versículo 12, e as roupas infectadas pelas doenças deviam ser queimadas, conforme Levítico 13, versículo 52. Como é importante que pecadores perdidos confiem em Jesus Cristo e se livrem dessa lepra. Compreendendo o versículo 13, esse homem não apenas precisava ser transformado, mas ele queria ser mudado. Os leprosos eram obrigados a
manter distância das pessoas, mas ele estava tão determinado que quebrou a lei e se aproximou do Senhor Jesus. Ao longo de seu evangelho, Lucas deixa claro que Cristo era um amigo dos marginalizados e que esses podiam ir a ele para pedir ajuda, pois o homem se humilhou diante do Senhor e clamou por misericórdia. Compreendendo o versículo 17, como essa é a primeira vez que os escribas, mestres da lei e fariseus são mencionados no Evangelho de Lucas, precisamos nos familiarizar com eles. O substantivo fariseu vem de uma palavra hebraica que significa dividir, separar. Os escribas e fariseus provavelmente desempenhavam o mesmo ministério de Esdras, o sacerdote que ensinou o povo judeu a obedecer à lei de Moisés e a se separar das nações pagãs ao redor. Referência: livro de Esdras, capítulos 9 e 10 e Neemias, capítulos 8 e 9. O grande desejo de escribas e fariseus era entender e magnificar a lei de Deus, aplicando-a diariamente à sua vida. No entanto, o movimento logo se tornou bastante legalista e seus líderes colocavam tantos fardos pesados sobre as pessoas que era impossível prestar culto ao Senhor com alegria. Referência a Salmos 100, versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 20 a 25, Jesus podia ter simplesmente curado o homem e mandado para casa, mas, em vez disso, usou essa oportunidade para ensinar uma lição sobre pecado e perdão. Certamente, era mais fácil dizer ao homem, os seus pecados estão perdoados, do que ordenar, levante-se e ande. Afinal, ninguém poderia comprovar se os pecados haviam sido perdoados ou não. Porém, Jesus curou o corpo do homem, algo que todos na casa poderiam ver. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 a 26. Trago o versículo 21. A cura física foi uma evidência externa da cura espiritual que se operara no interior daquela vida. Jesus surpreendeu os líderes religiosos ao alegar que tinha autoridade tanto para curar o corpo quanto para perdoar os pecados. O povo já tivera conhecimento de sua autoridade para ensinar e para expulsar demônios, conforme capítulo 4, versículos 32 e 36. Mas agora ele afirmava ter igualmente autoridade para perdoar pecados. Escribas e fariseus não podiam negar o milagre de cura, mas consideravam a reivindicação de Jesus de que podia perdoar pecados nada menos do que blasfêmia, pois apenas Deus pode fazer isso. Ao fazer essa declaração, Jesus estava sujeito a ser apedrejado, pois estava afirmando ser Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.